Olá, meu irmão, minha irmã. Feliz domingo. Hoje eu conversava com os jovens do Escalada lá da paróquia. Bati um papo depois da missa. Eles me diziam que já estavam sempre respondendo: Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Repetiam, né? Coisa boa, gente, coisa boa essa juventude. Ah, meu Deus. Essa juventude de Deus é um tesouro para o mundo, é um tesouro para a igreja. É um tesouro para a nossa paróquia. Louva a Deus por nossos jovens, você jovem que acompanha, que rezam comigo todo dia, você jovem que reza comigo. Muito obrigado, louvado seja Deus por sua juventude, consagrada ao Senhor, entregue ao Senhor, vivendo no Senhor. Tenho certeza que você experimenta uma felicidade muito grande e essa felicidade se espalha ao seu redor, na escola, na faculdade, no condomínio, na rua, na cidade, no trabalho, no trânsito, no transporte público, onde quer que você esteja, essa alegria que nasce em Deus e se fortalece na vida comunitária, se espalha, ilumina e alegra o mundo e alegra o coração de Deus. Louva a Deus por você, querido jovem, querida jovem, muito obrigado pelo seu sim cotidiano a Jesus Cristo, por sua juventude que dá sim a Jesus Cristo. Nesse domingo vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós somos necessitados, nós precisamos do Espírito Santo para que a graça de Deus haja e nós possamos ler, refletir, rezar, contemplar e viver a palavra de Deus. Só podemos dizer: vinde, Espírito Santo, iluminar a nossa escuridão, regar a nossa secura, enternecer a nossa dureza, responder às nossas dúvidas, alimentar a nossa esperança. Vinde, Espírito Santo, preparar o terreno do nosso coração para acolher a semente da palavra, para que a semente em nós germine, cresça, floresça e frutifique. Vinde, Espírito Santo, armar sobre nós uma tenda de amor, de bondade, de misericórdia, de acolhimento, de inclusão. Vinde, Espírito Santo, e alarga essa tenda. Só no nosso canal do YouTube Divino Espírito Santo, mais de 3.750 pessoas acompanham esse nosso momento de oração. E nós queremos muito alcançar mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas se inscrevam em nosso canal, que mais e mais pessoas entrem nessa ciranda. Vinde, Espírito Santo, dai-nos esta graça de ser de tal forma tenda ampla, alargada, que possa alcançar mais e mais pessoas para essa ciranda de amor, de fé, de oração, de vida em Deus, que é o nosso programa, o nosso momento de oração, que é esta comunidade. Cobre-nos, Divino Espírito, com as asas da Tua misericórdia, com as asas do amor de Deus, dando aquela sombra, aquele frescor à nossa vida. Vinde, Espírito Santo, nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou?
Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, dois aspectos do Evangelho de hoje. Primeiro, essa pergunta de Jesus, que suscitou em Pedro o primeiro ato de fé em Cristo, em Jesus como Cristo. E essa pergunta que Jesus faz aos discípulos: quem dizem os homens? E depois ele pergunta: e vocês? O que dizeis? O que dizem que eu sou? Essa pergunta também se dirige a nós. De fato, como naquele tempo, hoje, muitas pessoas falam muitas coisas sobre Jesus. Todo mundo na face da terra, eu acho, já escutou falar sobre Jesus. E existem tantas e variadas e diversas opiniões sobre Jesus. Mas do mesmo jeito que Pedro, não a partir de uma opinião, mas a partir de uma experiência, professou a fé em Jesus como Cristo, como Salvador, qual a nossa resposta? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? A única resposta cabível é a mesma de Pedro. Jesus é o Salvador. É aquele que dá sentido à minha existência, aquele que abriu as portas do céu para mim. Jesus é aquele que me completa e me suplanta. Jesus é aquele que dá a resposta para todas as minhas dúvidas, que preenche todo o vazio que porventura existe em mim. Ele é o Cristo. E aí vem a segunda parte do Evangelho, quando Jesus fala sobre carregar a cruz, porque só é a partir dessa compreensão, só é a partir desta certeza de quem é Jesus que nós somos capazes de suportar, de aceitar e suportar a cruz cotidiana. Um Jesus vulto histórico, um Jesus revolucionário, um Jesus com grandes mensagens, não sustenta uma vida de doação. Não sustenta uma ideia de Jesus, sobre Jesus, não sustenta. Uma opinião sobre Jesus não sustenta. Uma admiração sobre Jesus não sustenta. O que sustenta a força, o vigor, a firmeza de aceitar a cruz cotidiana, de assumir com Jesus a missão dele, o destino dele, como Pedro assumiu, como os apóstolos assumiram, como tantos homens e mulheres nesses 2000 anos de cristianismo assumiram. Só o que faz a gente assumir é se ele for Salvador e Senhor das nossas vidas. Então vamos proclamar mais uma vez hoje e todos os dias o que Pedro proclamou: Tu és o Messias, o Cristo de Deus. Sim, Jesus, Tu és o Messias, o Cristo de Deus, o meu Salvador e Senhor, o sentido da minha vida. E por isso, contigo, eu tomo a minha história, também quando ela é cruz, e te sigo. Que assim seja. E que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.